As pessoas perguntam, poxa, mas por que eu tenho que saber os tipos de ponto de costura? Eu só tenho a máquina reta em casa? Não só existe o ponto de máquina reta? Não, não existe só ponto de máquina reta. Existem vários tipos de ponto, você já deve ter ouvido falar. Overlock, interlock, galoneira, são os mais famosos, mais comuns. Mas o tipo de ponto, ele está ligado à operação que você vai fazer. Então lembra, olha, você escolheu o tecido, escolheu a linha, escolheu a agulha, sabe quantos pontos você tem que dar por centímetro de acordo com o tecido que você vai usar. E agora você tem que falar assim, bom, que tipo de costura eu vou aplicar? Porque veja, se você pegar um elástico e costurar com a máquina reta, com um ponto fixo, né? O que vai acontecer? Esse elástico não vai ter um franzimento uniforme, não vai ter uma elasticidade uniforme. E mais, se o cliente esticar muito, mais do que você esticou na hora de costurar, os pontos vão todos arrebentar. Então, a máquina reta, ela faz tudo, mas não faz tudo adequadamente. Então você tem que reconhecer aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer numa máquina reta. E aí você vai entender que talvez somente uma máquina reta, conforme o produto que você for produzir, logicamente, não seja suficiente para você costurar para fora. Então é importante você reconhecer o tipo de ponto, porque cada tipo de ponto tem uma finalidade. O ponto corrente, o ponto overlock, o ponto interlock, cada ponto desse tem uma aplicação específica para ele, né? Você não pode usar tudo máquina reta em tudo, né? Muito comum, né? Você tá lá no metrô andando e uma pessoa na sua frente com a calça muito justa e você vê a costura esgarçada. Se o tecido for escuro e tiver trama e urdume diferente, você vai ver assim a costura esgarçada e um risco branco na costura. Provavelmente o tipo de ponto está errado, porque deve ter sido costurado com ponto fixo, em um local que recebe tração e esgarça o tecido e mostra os fios do tecido e fica aquele aspecto esgarçado ou na lateral da calça ou no gancho traseiro da calça. Por quê? Porque provavelmente o ponto não foi o ponto adequado para aquele tipo de tecido. Por isso que nós falamos de ponto de tecido. Você tem que reconhecer os pontos de tecido que existem para você poder aplicar naquele produto que você está fazendo. Há produtos que só a reta resolve, mas nem todo produto só a reta resolve. Por isso que é importante você reconhecer os tipos de ponto e os tipos de máquina, lógico, que cada ponto onde cada ponto é executado. Tá bom? Um abraço e até mais.